Fala pessoal, tudo bom? Sou eu, Marcelo, de novo. E hoje eu estou aqui para dar continuidade à sequência de vídeos que eu queria fazer sobre ética. O primeiro vídeo que eu fiz foi relacionado à dicotomia entre bom e mal, entre preto e branco, entre a nossa tendência a não ver nuances, a ver as coisas de uma maneira dualística. O segundo vídeo que eu fiz nessa série foi relacionado à automação. E nesse vídeo eu abordei o problema da automação sobre três óticas: a ótica utilitarista, a ótica libertária e a ótica dos valores. Mas eu estava mais preocupado naquele vídeo em analisar o problema da automação. Nesses vídeos agora eu vou analisar primeiramente o que é utilitarismo, depois no próximo vídeo o que é libertarianismo e em seguida o que seria a ética baseada em valores. Vamos nessa. Então, essa abordagem que eu estou usando aqui de analisar a ética, o bem-estar, o que é certo e errado sobre essas três óticas, ela é baseada na abordagem do Michael Sandel, que é um professor da Universidade de Harvard, e ele tem um curso que já tem uns bons 30 anos na universidade, em que ele trabalha alguns temas práticos, principalmente na área do direito, e num curso que ele chama de Justiça. Esse curso deu origem a um livro e é mais ou menos baseado nesse livro que eu estou fazendo essa série de vídeos. E a primeira delas é sobre utilitarismo. A doutrina utilitarista é uma doutrina bastante simples, inclusive é bastante intuitiva. Ela foi fundada por um pensador, um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham. Ele nasceu em 1748, morreu em 1832 e ele era uma pessoa que não aceitava muito a ideia de que o ser humano tinha direitos fundamentais. Segundo eles, isso era um absurdo total. E ele, na lógica dele, nós somos motivados por alguns mestres soberanos. E esses mestres é que determinam o nosso modo de agir, nosso modo de pensar e aquilo também que deve ser considerado como certo ou errado. Ele diz assim que nós somos baseados pelo prazer e pela dor, nós somos regidos pelo prazer e pela dor. E que aquilo que é útil, ou de maneira geral, ele define utilidade como aquilo que vai maximizar o prazer e minimizar a dor. E é isso que nos rege, segundo ele. Aquilo que nós buscamos enquanto ser humano é aumentar o nosso prazer e minimizar a nossa dor. Isso seria, na ideia dele, o que é útil, o que é moral. E além disso, ele diz o seguinte, que não é possível refutar o argumento utilitarista sem utilizar do utilitarismo para refutá-lo. Ou seja, é um cara bem modesto, né? E ele diz assim que essa visão utilitária das coisas, ela deve ser analisada tanto do ponto de vista pessoal, também como do ponto de vista social. Além de um filósofo, ele era uma pessoa com intenções de reformas políticas na Inglaterra. Ele tinha aquilo que eu chamo de os maravilhosos projetos de Jeremy Bentham, ou projetos que hoje seriam vistos de uma maneira um tanto com o pé atrás, porque ele tem uma linguagem muito crua no seu texto e aos olhos de hoje a gente analisaria um texto dele de uma maneira um tanto achando um tanto estranho, digamos assim. Um dos projetos dele era de ter uns internatos obrigatórios para mendigos. Por quê? Porque, segundo ele, o mendigo ele é alguém que reduz a felicidade geral de uma sociedade. Tanto do mendigo mesmo, mas ele estava mais preocupado com quem observava o mendigo. É meio absurdo aos olhos de hoje, mas segundo o Michael Sandel, a abordagem dele era até uma evolução para a época. Então, ele dizia o seguinte: mendigos reduzem a felicidade geral. Por quê? Primeiro, porque para as pessoas mais sensíveis, mendigos geram compaixão, geram aquela dor que a gente tem de ver a dor do outro. Então, ele diminui a felicidade das pessoas mais sensíveis. E para os mais insensíveis, os mendigos geram repugnância.
ver aquela pessoa suja, maltrapilha, causa uma certa repugnância ou até mesmo um medo de ser assaltado. Então, por essa razão, ele achava que mendigos faziam mal à sociedade. Ele considerava também o seguinte, que pode ser que alguns mendigos sejam felizes na mendicância, mas a maioria não é. Portanto, por uma questão de felicidade geral, ele disse que deveriam existir internatos em que eles deveriam ser compulsoriamente internados lá, e para não reduzir a felicidade geral da sociedade em ter que arcar com esse sistema, os mendigos seriam submetidos a trabalhos forçados para pagar pela sua estadia. Eu estou rindo porque me parece uma proposta muito absurda. Se algum político hoje fosse propor uma coisa dessa, ele seria massacrado. Mas ele propôs isso à sua época, entre o século XVIII e o século XIX, e ele diz até o seguinte, que ainda para aumentar mais a felicidade geral das pessoas com o sistema, ele sugeria também uma cota ou uma recompensa por captura de mendigo. E para completar tudo, para colocar cereja no bolo desse projeto, ele diz que esse sistema teria que ser gerenciado por uma pessoa sábia, uma pessoa ética, no caso ele. Então, esse é um dos projetos do Jeremy Bentham. E ele baseava assim, a sua ética numa visão muito simples. E talvez esse seja o grande apelo e a grande atratividade da ética utilitarista, é o fato dela ser simples. É simples de entender. Se algo gera um benefício maior para a sociedade do que um malefício, então isso é bom. Só que isso pode gerar alguns riscos. Existem duas objeções maiores à ética utilitarista. A primeira diz respeito aos direitos individuais. Se, por exemplo, desrespeitar o meu direito pessoal gerar uma felicidade para a sociedade maior do que a infelicidade que eu terei, esse ato é eticamente justificado. E isso pode gerar alguns riscos. Eu estava até vendo um seriado ontem no Netflix e apareceu um dilema utilitarista, e era um dilema bem, vou dizer assim, bem escroto. Era uma pessoa que gerenciava 60 dançarinos de hip hop. E o melhor dançarino do grupo, ele ia se mudar e ia para outra cidade, gerando uma infelicidade de 60 pessoas, porque ele era o melhor dançarino do grupo, poderia gerar um risco de ter menos contratos de dança, etc. E aí, como ele ia se mudar por conta da namorada, o diretor do grupo plantou algumas drogas na casa da namorada desse cidadão, né, do dançarino, do melhor dançarino, e ligou para a polícia dizendo que tinha drogas lá, que eles fossem dar uma batida, e aí verificaram e ela foi presa. Então, do ponto de vista utilitarista, 60 pessoas ou 59 pessoas ficaram mais felizes, enquanto duas ficaram tristes, porque uma foi presa e a outra era o namorado dessa que foi presa. Então, existem vários exemplos como esse, como, por exemplo, um exemplo mais antigo e menos hipotético do que esse, que era uma prática do Império Romano de jogar, por exemplo, os cristãos para serem comidos pelos leões. É bem claro que o número de cristãos naquela época dentro da sociedade romana era muito pequeno, o número de cristãos que eram jogados nas arenas para ser devorados era também pequeno com relação ao tamanho, a quantidade de cristãos, mas que existia uma massa de pessoas que se divertiam com aquilo e ficavam felizes. Então, do ponto de vista utilitarista, aquilo poderia ser justificado. De uma maneira mais extremada, o utilitarismo ele serve também como uma forma de justificar a tortura. A tortura tem uma utilidade. Quando eu torturo, por exemplo, uma pessoa que está presa e que eu sei que tem, por exemplo, informações sobre um atentado terrorista e que essa tortura vai me fazer obter informações sobre a localização de bombas, onde é que as pessoas, os outros comparsas deles estão planejando um próximo ato terrorista, a tortura pode ser justificada como um ato ético, porque o número de vidas salvas, quando eu evito um ato terrorista, ela pode compensar aquela tortura. Entretanto,
O utilitarismo ele não é uma ética baseada em valores pessoais, ela não envolve o julgamento moral das minhas razões, ela é uma ética consequencialista, se a consequência é boa, então é bom. Ela não é uma ética a priorística, que eu defino valores e a partir desses valores eu ajo. Nesse sentido, o, o desafio último da ética utilitarista é se a gente substituísse esse torturado por um familiar, por exemplo, um filho ou uma filha, que não é cúmplice dos atos desse terrorista. E aí, quando a gente substitui essa pessoa terrorista por uma filha que não é capaz de cometer os mesmos atos, diz, não, vamos torturar essa pessoa diante do terrorista, e aí fica até mais fácil de obter as informações. Nesse caso, a maioria das pessoas que era a favor de torturar o suposto terrorista se coloca contra a tortura desse filho ou dessa filha. Por quê? Segundo os críticos do utilitarismo, e neles eu me incluo, quando você tortura alguém para obter informações, ela não é simplesmente utilitária. Ela é também uma antecipação de punição. Você está tentando punir alguém que supostamente está fazendo algo ruim ou perverso com a maioria da população, a maioria das pessoas de uma sociedade. Esse é o primeiro, digamos assim, a primeira objeção ao utilitarismo. O fato de que você pode, em sendo uma minoria, em estando em uma situação de desvantagem, ter os seus direitos pessoais cerceados. A segunda objeção ao utilitarismo é colocar tudo numa mesma tábua rasa de valores. E, em geral, essa tábua rasa utilizada é a tábua financeira. Se alguma coisa vale a pena, é porque ela é porque financeiramente ela vale a pena. Seria, digamos assim, um balanço de um equilíbrio quantitativo daquilo que gera ou não felicidades. Para colocar tudo numa mesma escala de valores, do ponto de vista das virtudes, daquilo que é certo e errado, isso é uma coisa muito difícil. Então, o Michael Sandel ele dá um exemplo de uma empresa de tabaco, a Philip Morris, que fez um estudo de custo-benefício do fumo, do ato de fumar, sob o ponto de vista do governo. Esse estudo ele foi feito na República Tcheca e a empresa estava buscando reduzir o risco da República Tcheca, aumentar o imposto sobre o cigarro, que é uma medida utilizada pelos estados para incentivar a redução do fumo, da redução do uso do tabaco. Nesse estudo, a Philip Morris concluiu que, do ponto de vista financeiro, valia a pena o Estado não taxar ou sobretaxar o fumo, porque apesar dos fumantes causarem mais custos ao sistema de saúde, como eles morrem mais cedo, existe uma economia previdenciária. E por conta dessa economia, valeria a pena deixar as coisas como estão. Esse estudo, para a desgraça da empresa e de quem fez, ele caiu nas mãos da imprensa e aquilo foi um escândalo na sociedade. E algumas pessoas diziam, inclusive, que antigamente as companhias de tabaco costumavam negar que o cigarro mata, agora elas se gabam. E é uma crítica bastante válida. De uma maneira ou de outra, a gente está dentro de uma situação em que difícil colocar tudo na mesma escala de valores, colocar tudo como uma medida comum, e segundo, o risco de desrespeito à liberdade individual das pessoas. No fim da sua vida, Jeremy Bentham começou a pensar qual seria a utilidade de um homem morto. O que é que um homem morto pode trazer de bom para a sociedade? E a primeira coisa que ele pensou é que a utilidade de um cadáver seria servir de fonte de pesquisa e de estudos para a melhoria da saúde, da medicina, das ciências da saúde. Mas que para pessoas de grande erudição, pessoas iluminadas e inspiradas, talvez fosse mais interessante que essas pessoas ficassem embalsamadas e pudessem ter seu corpo exibido como uma forma de inspiração para as novas gerações,
de filósofos ou de pensadores. Ele pessoalmente se classificou na segunda categoria e fez uma série de recomendações de como embalsamar seu corpo e como ele deveria ser usado como um ícone. E ainda hoje seu corpo é exibido na Universidade de Londres, como um alto ícone de uma pessoa sábia que está lá para inspirar as novas gerações. Se a gente for em Londres hoje, é possível visitá-lo, só que tem um probleminha. O embalsamento da cabeça não funcionou muito. Eles tiraram a cabeça e colocaram numa bandeja, e essa bandeja é colocada entre os seus pés, e a cabeça dele é um negócio meio macabro, bizarro, e a cabeça dele foi substituída por uma cabeça de cera. Como aluno é bicho. Como aluno não presta em todo canto do mundo, alguns alunos da universidade roubaram a cabeça do Jeremy Bentham e pediram um resgate por essa cabeça, e esse resgate seria pagar não sei quantos mil libras para uma instituição de caridade. E assim a cabeça dele foi devolvida. Então, mesmo após a sua morte, Jeremy Bentham continua fazendo valer a sua ética utilitarista de fazer o maior benefício para o maior número de pessoas. Tá bom? Essa é uma apresentação breve sobre a teoria utilitarista, até porque é uma teoria bastante breve, é uma teoria bastante simples, e esse é o seu atrativo. E se você assistiu o vídeo até aqui, curta, compartilhe, se inscreva no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.